Mais uma questão do Enem 2024, a questão de número 120, que vai envolver um processo de tipo uma pilha exposta para nós. Só que para gerar essa corrente elétrica dessa pilha, ele utiliza a matéria orgânica tida numa espécie de biofilme, ou seja, é uma forma alternativa de se aquele lodo gerado, aquela porção de bactérias pode ser útil para nós para produzir energia. Mas aí é necessário colocar um catodo e um anodo, ou seja, dois eletrodos, um anodo e um catodo, para que seja possível ter essa troca de corrente elétrica e as bactérias vão fazer o processo de oxirredução desses dois lados da pilha. E as reações, elas são explicitadas, tanto a reação de redução, de oxidação na verdade, que seria a parte do anodo. Sempre envolvendo oxidação, você vai ter o eletrodo anodo. Geralmente zinco pode ser o anodo, porque ele tem uma energia de oxidação, na verdade um potencial de oxidação maior do que o potencial de redução. Então ele tem maior tendência a dar os seus elétrons, liberar os seus elétrons. Então o fluxo vai partir do anodo e vai ir em direção, o anodo seria o polo positivo, e ir em direção ao catodo, que seria o polo negativo, e em que vai acontecer o processo inverso de captação desses elétrons, que vai ter a energia ou o potencial reducional maior, a energia de redução maior. Vai captar melhor esses elétrons, que geralmente é o cobre, pode ser outras partículas também metálicas. E essa reação vai acontecer, ele vai perguntar no final das contas quais vão ser os coeficientes e qual vai ser a reação global necessária para, mais coerente, qual a reação global correta, para a gente assinalar como correta. Ele vai dar algumas opções. A única que faz sentido é a alternativa de letra C. Por quê? Se você multiplicar a equação química de baixo por 2, você vai ter justamente esse resultado. Mas aí você deve se perguntar, mas uai, eu ainda tenho duas reações se acontecendo. Na verdade, você pode compilar as duas reações fazendo o seguinte: as que estão opostas entre si, ou seja, se você tem a reação 2, a parte dos reagentes dela pode ser subtraída, pode ser somada na verdade, subtraída mesmo, com a parte dos reagentes da primeira reação. Ou seja, em X você pode subtrair, e em linha, ou seja, produto com produto, reagente com reagente, você pode somar. Então, fazendo esse processo, multiplicando por 2 todos os coeficientes estequiométricos da segunda reação, você vai ter a alternativa de letra C. Então esse é o nosso gabarito correto. Mas a gente pode aprofundar mais, porque ele deu um gatilho para que a gente investigue mais sobre essa questão do funcionamento das pilhas. Eu tenho um vídeo no canal sobre um funcionamento aprofundado da pilha galvânica, ou essa pilha mais comum, que geralmente tem um catodo e um anodo, e tem essa movimentação dos elétrons. Mas o que a gente vai aprofundar aqui seria o método potenciométrico. Como fazer a potenciometria, o que ela avalia, o que é isso. A gente vai avaliar parâmetros elétricos para que a gente defina a concentração do analito. Então, para ter um método potenciométrico, temos de ter 4 ingredientes. Ingredientes, eu digo, componentes para que a gente possa fazer essa análise. O primeiro deles, o eletrodo referência. Devemos também ter o eletrodo indicador, devemos ter o analito e devemos ter também a ponte salina. A ponte salina, como eu disse na aula, se você tiver tempo você pode acompanhar, vai ser uma forma de não deixar os meios saturados. É claro que o catodo e o anodo, eles vão estar imersos em uma solução, e se essa solução ficar saturada, você vai ter bloqueio da corrente elétrica, você não vai ter mais polaridade, portanto não vai ter diferença de potencial. Então não há de se falar em mudança de elétrons de uma parte para outra parte, então não vai ter isso. Portanto, a gente tem que ter uma ponte salina, e ela vai estar nesse cálculo nosso. O analito também é importantíssimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre eletrodo de referência. Geralmente utiliza-se o material o eletrodo de referência de calomelano, que seria o cloreto de mercúrio. Querendo ou não, algumas características fundamentais do eletrodo
referência seria, ele não pode interagir com o analito, ele deve variar sua DDP fracamente quando uma variação, ele deve retornar rápido à sua condição inicial, à sua condição potenciométrica inicial, se você variar pouco a concentração do analito. Ele deve ter essa característica também. Ele não deve interagir com o analito, ele deve ser ou interagir fracamente. E são essas as características do eletrodo de referência. Ele também não deve ele deve ser retornável, porque imagina, se um eletrodo estiver no meio ácido e esse meio ácido degradar ele ou ele fazer novas transformações, você concorda que ele vai perder o seu funcionamento? Então o eletrodo de referência tem que ser eleito a dedo por conta disso. E ele pode ser membranar, ele pode ser sólido, ele pode ser... Tem outras alternativas do eletrodo de referência. Outra coisa importante é que ele deve obedecer à equação de Nernst. A equação de Nernst é justamente uma correlação entre o potencial elétrico, o potencial reducional e também a concentração do analito. É isso que vai ser fundamental para que a gente precise a concentração. Então a equação vai se proceder da seguinte forma: o potencial reducional é igual ao potencial referência, e se esse potencial referência variar, você concorda que você vai ter um parâmetro variável? Não pode ter isso. Aí vai ter uma segunda etapa do cálculo que você vai relacionar a constante dos gases, que vai relacionar a temperatura e vai ser dividido pela carga. A carga vai ser definida como constante de Faraday vezes número de mols. Ou seja, essa parte da equação ela é constante. Geralmente é um número já definido. O eletrodo, o potencial de referência não vai ser definido, mas vai ser diretamente ligado ao eletrodo de referência de escolha. Você vai ter um valor padronizado. Então essa primeira parte é praticamente padronizado. A segunda parte que vai ser o pulo do gato, que vai envolver a atividade de cada íon. Se você tem uma atividade iônica diferente entre os dois que vão ser gerados, querendo ou não, uma movimentação elétrica, em regra, cria-se íons. E você tem a atividade deles. A atividade deles é justamente a relação entre a quantidade deles e a carga deles, que é gerada. Portanto, tem essa correlação sendo gerada. E geralmente, para a análise, por exemplo, potenciométrica de hidrogênio, por exemplo, o pH-metro, ele é uma análise potenciométrica em que vai se precisar a quantidade de hidrogênios livres e vai se precisar estimar o pH do meio a partir dessa informação. Então, nesse caso em específico, o hidrogênio ele tem ele precisa de... Nesse caso, você não precisa de considerar o numerador. Só o denominador já vai ser suficiente. Só um dos parâmetros você pode converter, criar um logaritmo inverso, o menos log do inverso. Como o numerador vai ser constante, o denominador vai variar. Portanto, você pode padronizar o numerador como porque ele não vai influenciar, se você for fazer uma comparação, ele não vai ser fator que vai aumentar ou diminuir. Como ele vai ser constante, você pode fazer plotar como valor sendo 1. E na parte do numerador que vai nos interessar. Então, menos log de 1 sobre a atividade iônica do seu eletrólito, do seu analito, do seu íon, do seu analito transformado em íon, vai ser o nosso gabarito. Essa parte da quantidade vai ser obtida dessa forma. Então, P da atividade iônica do nosso analito é pode ser convertida, vai ser diretamente ligada. Essas duas formas de apresentar os dados vão ser possíveis. Pronto, essa é a equação de Nernst. O indicador, o eletrodo indicador, agora a segunda parte, é justamente qual vai ser o material que vai receber o analito, que vai variar a sua concentração, vai variar a potência e vai
querendo ou não, variar o potencial reducional a depender da adição ou retirada do analito do meio. É isso que vai ser visto. Ele pode ser primário, ele pode ser secundário ou terciário. Terciário entenda como mais de uma transformação elétrica sendo feita. Ou seja, vai acontecer uma troca de elétrons entre os dois íons presentes no sistema. Secundário vai ser de modo indireto. E o primário vai ser diretamente. Vai acontecer semi-reações em que efetivamente vai acontecer recebimento ou perda de elétrons diretamente. Não vai ter um sal intermediário. No caso do secundário vai ter um sal intermediário que vai ter uma dissociação, e aí sim que vai acontecer essa movimentação de elétrons, essa oxirredução acontecendo, essa reação redox. Pronto. Agora o analito é justamente a substância de interesse que vai estar na solução, fazendo a alteração no eletrodo indicador. E a podsalina, que pode ser cloreto de potássio, geralmente é cloreto de potássio, ou pode ter outros sais que podem equilibrar o meio, neutralizando as partículas, os íons que estão sendo gerados. E é isso, pessoal. Mais uma questão respondida com sucesso. Fiquem atentos às próximas publicações.